Alguma vez você já parou para pensar que a cura para o câncer pode estar escondida dentro do nosso próprio corpo? Essa ideia, que hoje move a ciência de ponta, começou há mais de um século, com uma história fascinante e um médico visionário chamado William Coley. Em 1891, Coley, um jovem cirurgião em Nova York, deparou-se com um caso que mudaria sua vida e a história da medicina. Ele estava tratando um paciente com um tumor maligno no pescoço, um sarcoma considerado incurável. Desesperado, Coley começou a vasculhar antigos registros médicos, em busca de qualquer esperança. Foi aí que ele encontrou algo surpreendente. Um paciente com um tumor semelhante que havia contraído uma infecção de pele grave, chamada erisipela. Milagrosamente, após a infecção, o tumor do paciente encolheu e desapareceu completamente. Seria possível que uma infecção bacteriana pudesse combater o câncer? Intrigado, Coley decidiu testar essa hipótese radical. Ele começou a injetar, deliberadamente, bactérias inativadas, que ficaram conhecidas como toxinas de Coley, diretamente nos tumores de seus pacientes. Os resultados foram, em alguns casos, espetaculares. Tumores que antes eram sentenças de morte começaram a regredir. Coley tratou quase 1000 pacientes, e muitos deles tiveram remissões completas e duradouras. Infelizmente, na época, o trabalho de Coley foi recebido com muito ceticismo. A comunidade médica estava mais focada em tratamentos mais previsíveis, como a cirurgia e a recém-descoberta radioterapia. As toxinas de Coley eram difíceis de padronizar, e os resultados variavam muito. A ideia de usar o sistema imunológico para lutar contra o câncer foi deixada de lado por décadas. Mas a semente estava plantada. William Coley não sabia, mas ele foi o pioneiro de um campo que hoje chamamos de imunoterapia. O que exatamente é a imunoterapia? Pense no seu sistema imunológico como um exército de elite, constantemente patrulhando seu corpo em busca de invasores, como vírus e bactérias. Ele é incrivelmente eficaz. O problema é que as células cancerígenas são mestres do disfarce. Elas surgem a partir de nossas próprias células, então muitas vezes conseguem enganar o sistema imunológico, fazendo-o pensar que são amigas e não uma ameaça. A imunoterapia moderna funciona como um treinador para esse exército. Ela não ataca o câncer diretamente. Em vez disso, ela tira a máscara das células cancerígenas ou aperta o acelerador das células de defesa, os linfócitos T, para que eles possam reconhecer e destruir o câncer de forma eficiente. Um dos avanços mais revolucionários nessa área são os inibidores de checkpoint. As células de defesa têm freios naturais, chamados checkpoints, para evitar que ataquem células saudáveis do corpo. O câncer, muito esperto, aprende a ativar esses freios para se proteger. Os medicamentos de imunoterapia, então, bloqueiam esses freios, liberando todo o poder do sistema imunológico contra o tumor. Para alguns tipos de câncer, como melanoma e câncer de pulmão, essa abordagem transformou o prognóstico de pacientes. Mas e se pudéssemos ir além? E se pudéssemos treinar as células de defesa fora do corpo para se tornarem super soldados anticâncer? É exatamente isso que faz a terapia CAR-T. O nome parece complicado, mas a ideia é genial. Os médicos coletam as células T, as células de defesa do próprio paciente. Em laboratório, eles usam engenharia genética para equipar essas células com um novo receptor, o CAR, que funciona como um GPS de alta precisão, programado para encontrar uma proteína específica na superfície das células cancerígenas. Depois, essas células T turbinadas são multiplicadas em bilhões e infundidas de volta no paciente. Agora, ele tem um exército vivo de células geneticamente modificadas, prontas para caçar e destruir o câncer onde quer que ele esteja. A terapia CAR-T tem mostrado resultados incríveis, especialmente em alguns tipos de leucemia e linfoma, levando pacientes que não tinham mais opções de tratamento a remissões completas. É a medicina personalizada no seu nível mais avançado. Ainda mais futurista é a ideia de vacinas contra o câncer. Quando pensamos em vacinas, geralmente pensamos em prevenir doenças infecciosas, como o sarampo ou a gripe. Mas e se pudéssemos criar uma vacina para treinar o sistema imunológico
a reconhecer e atacar o câncer, antes mesmo que ele se torne um problema ou para evitar que ele volte após o tratamento. Existem dois tipos principais de vacinas contra o câncer sendo desenvolvidas. As vacinas preventivas, como a vacina contra o HPV, já são uma realidade. O HPV é um vírus que pode causar vários tipos de câncer, como o de colo do útero. Ao prevenir a infecção, a vacina previne o câncer. Mas a grande fronteira são as vacinas terapêuticas. Elas são projetadas para pacientes que já têm câncer. A ideia é pegar um pedaço do tumor do próprio paciente, analisar suas características genéticas únicas e criar uma vacina personalizada. Essa vacina ensinaria o sistema imunológico a reconhecer as mutações específicas daquele câncer e a montar um ataque direcionado. Recentemente, vimos notícias animadoras sobre vacinas de Merna, a mesma tecnologia usada nas vacinas contra a COVID-19, sendo testadas para tratar câncer de pâncreas e melanoma, com resultados muito promissores. Essas vacinas podem criar uma memória imunológica duradoura, mantendo o corpo em alerta para eliminar qualquer célula cancerígena que tente reaparecer. Então, com todos esses avanços incríveis, já podemos dizer que curamos o câncer? A resposta é complexa. O câncer não é uma doença única. É um termo que abrange centenas de doenças diferentes, cada uma com suas próprias características. O que funciona para um tipo de câncer pode não funcionar para outro. Não teremos uma bala de prata, uma única cura para todos os tipos de câncer. O futuro do tratamento está na combinação de estratégias. Imagine um paciente recebendo uma cirurgia para remover o tumor principal, seguida de uma vacina personalizada para eliminar as células restantes e treinar seu sistema imunológico. Se o câncer voltar, talvez uma terapia CRRT possa ser usada. O que estamos vivendo é uma mudança de paradigma. Estamos deixando de ver o câncer como uma sentença e passando a tratá-lo, em muitos casos, como uma doença crônica, com a qual se pode viver por muito tempo e com boa qualidade de vida. E para um número crescente de pacientes, a cura completa já é uma realidade. A jornada que começou com as observações de William Coley há mais de 130 anos nos trouxe a uma era de esperança sem precedentes. A ciência está transformando a luta contra o câncer, não com uma única arma mágica, mas com um arsenal inteligente e personalizado, que usa o poder mais incrível que existe, o poder de cura do nosso próprio corpo. O caminho é longo, mas nunca estivemos tão perto. Obrigado por assistir. Se você gostou de aprender sobre o futuro da medicina, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos conteúdos. Até a próxima!